Eu não quero julgar experiências, nem posso fazer isso. Não irei e não posso fazer isso. Todavia, você deve se lembrar de que experiência não é base doutrinária. Portanto, a não ser que os nossos irmãos pentecostais me convençam pela razão e pela Escritura, eu continuarei com o mesmo posicionamento depois deste sermão. Martim Lutero, ele disse assim certa vez: qualquer ensinamento que não se enquadre na Escritura deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. Isso aqui de fato é uma verdade. Qualquer ensinamento deve ser colocado à prova segundo a luz da Bíblia, não segundo o que você entendeu, não segundo o que você acha, não segundo o que a maioria diz. Primeiro, o dom de línguas era um sinal divino. Aqui estava acontecendo a festa de Pentecostes. Era uma festa onde todas as pessoas que não moravam em Jerusalém eram obrigadas a irem a essa festa. Todos os judeus que estavam espalhados pelas regiões, eles tinham 3 festas das quais eles iam e participavam, e uma delas era a festa de Pentecoste. E se você for honesto com o texto, você não precisa ser teólogo, precisa ser honesto. Saber o básico de português. Não precisa também ser formado em letras. E você ler o capítulo de forma corrida, você vai ver que aqui no versículo 4, como nós lemos, e línguas foram distribuídas entre eles, e a partir do versículo 5, o texto é autoexplicativo. Ele vai dizer que essas línguas que foram distribuídas entre eles eram idiomas aos quais os discípulos receberam de forma sobrenatural para anunciar o Evangelho. Fica claro o texto, eu vou mostrar ali para vocês. E este era o objetivo também, né? Havia uma profecia em Joel, capítulo 2, onde Joel dizia assim: haverá um dia em que o Senhor derramará o teu espírito sobre toda a carne. E então, neste texto de Atos 2, você vai ver Pedro explicando exatamente isso. Aquilo que Joel tinha profetizado acaba de se cumprir aqui. Aqui Jesus, um dos seus últimos discursos antes de ser assunto aos céus, ele diz: vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Com qual objetivo? E sereis minhas testemunhas. É só você, meu irmão, analisar de forma lógica o texto. Os discípulos, eles receberam a mensagem do Evangelho e eles precisavam divulgar essa mensagem. E havia uma urgência, vocês precisam levar o Evangelho a todos os cantos, a todos os idiomas. A pergunta era: como faremos isso? Eles sabiam falar mal e mal o idioma deles, e então, por conta dessa necessidade, houve-se a necessidade do milagre. Então Deus os capacita de forma sobrenatural, sem fazer cursinho, a falar outros idiomas e levar o Evangelho para todos os cantos. E olha como que fica fácil de entender o texto. Olha o versículo 5. Atos 2, versículo 5. Eu não vou forçar interpretação nenhuma, vou apenas ler o texto. Atos capítulo 2, versículo 5 até o versículo 8. Lembrando, o versículo 4 termina assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Daí no versículo 5 começa a explicação. Estavam em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Quando o som foi ouvido, a multidão se aglomerou e todos ficaram confusos, pois cada um os ouvia falar na própria língua. E perplexos e admirados diziam uns aos outros: por acaso esses que estão falando não são galileus? Como então cada um de nós os ouve falar na nossa própria língua materna? Queridos, qual é a sua língua materna? Português. Então aqueles homens que tinham vindo de todas as regiões, eles dizem assim: como? Como pode esses galileus, que nunca saíram aqui, desse lugarzinho, como nós conseguimos ouvir eles falando em nossa própria língua materna? Qual língua materna? Depois, a partir do versículo 9, ele começa a explicar quais eram essas pessoas que estavam em Jerusalém. Olha o que diz o versículo 9. Somos partos, era uma região, né, ali um país à parte. Somos partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, Capadócia, Ponto, da Ásia, da Frígia, Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, próximas a Cirene, romanos,
aqui residentes, tanto judeus como convertidos, cretenses, árabes, todos nós ouvimos falar das grandezas de Deus em nossa própria língua materna. Precisa, de fato, interpretação para entender isso aqui, queridos? Nós estamos ouvindo esses galileus falarem na nossa própria língua materna. E então começa a dizer, cada pessoa de região diferente, que estavam ali com idiomas diferentes. Então, foi por isso que aqueles homens ficaram espantados. Nós sabemos, eles não têm a capacidade de falar talvez o próprio idioma, mas nós estamos ouvindo falar igualzinho a nós, na nossa própria língua. Então, daí vem o espanto daqueles homens. Como nós os ouvimos falar as grandezas de Deus em nossa própria língua. E repare, o objetivo é um só, que tinha em Atos capítulo 1, verso 6, serem testemunhas do quê? Para testemunharem as grandezas do Senhor. Então, fica evidente que o dom de língua pentecostal por quê? Da festa de Pentecoste, fica claro, o dom de língua pentecostal eram idiomas de outras nações. Lembra?